Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô mais ou menos, sabe? Muita atividade, muita coisa para fazer esses dias. Hoje eu tô com o olho meio, vamos dizer, comprometido. Ele está ardendo um pouco. Não acho que seja nada demais, não. Eu fiquei descansando muito. Dá nisso, esse negócio de descansar não funciona direito, não, sabe, pessoal? A gente está acostumado a trabalhar, acaba querendo. Se sente mal às vezes quando descansa muito, é doido. Né? Eu daqui a pouco vou fazer a leitura do Evangelho, que vai ser o Evangelho de domingo. Né? Domingo é o dia de Cristo Rei. Né? E esse evangelho é um evangelho meio complicado, sabe, pessoal? Ele é um evangelho complicado, mas a gente vai discutir isso quando a gente fizer a live, tá? Eu tô com mais fotofobia que o meu habitual, então vou tentar mudar aqui um pouco a cor dessa coisa. Que assim fica menos agressivo, né? E daqui a pouco a gente vai fazer a reflexão. Nós estamos no Evangelho de Lucas, né? Em breve nós vamos trocar de Evangelho, porque nós vamos terminar o ano C, né? Nós estamos para entrar na 34ª semana do tempo comum. Então, próximo domingo é o domingo do Advento, né? Então, assim, nós já estamos acabando o ano litúrgico, né? Esse foi literalmente o último, da manhã é literalmente o último domingo do tempo litúrgico, né? É a última semana do tempo litúrgico que se inicia, né? E assim, para nós aqui, apesar da nossa paróquia ser Cristo Redentor, como não há uma festa de Cristo Redentor, a gente celebra na festa de Cristo Rei. Eu, aliás, oi Fátima, boa noite, paz e bem. Eu, aliás, preferia até que a festa fosse de Cristo Redentor do que de Cristo Rei. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Estou muito mal de resfriado. Ih, menina, hoje está difícil, eu não estou enxergando bem hoje não. Acho que eu fiquei lendo muita coisa na tela, então o olho está meio cansadinho, né? Beijos para a Mônica. Pode deixar que eu dou. Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também caçoavam dele e aproximavam-se oferecendo-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores
crucificados, ou insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reinado. Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, entrou aqui a Lucineu Dazi. Boa noite, paz e bem. Esse evangelho, o evangelho de Lucas, é uma parte muito importante do evangelho, né? Alguns chegam a dizer que esse é o resumo de todo o evangelho de Lucas. Tamanha a importância dessa passagem. Ou seja, nessa passagem estaria o núcleo da mensagem do evangelho de Lucas. E aí, a gente pensa no Cristo Rei, que é a celebração que nós já estamos fazendo na igreja. E na Igreja Católica, a antífona de entrada é até, assim, vou dizer, me assusta um pouco, sabe? Porque canta assim: Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. E sabe, isso de uma visão, de uma época da igreja triunfalista, da igreja, vamos dizer, enorme, do poder, da força, da autoridade. Aquela época em que o mundo rodava em torno da igreja, né? Mas não é isso que a gente vê no Evangelho. Sabe, é muito interessante como existe uma diversidade, uma diferença entre aquilo que você vê no Evangelho e aquilo que as pessoas querem construir para você. Eu acho isso assim muito interessante, porque isso tem a ver com uma forma de você pensar as coisas. E sabe, algumas coisas, elas estão presentes aqui e que talvez vocês não tenham notado. Os chefes zombavam de Jesus dizendo: salva-te a si mesmo. Os soldados caçoavam de Jesus, maltratavam ele com vinagre e diziam: salva-se a ti mesmo. O malfeitor: salva-te a ti mesmo e a nós, porque sabe como é que é, né? Já que eu estou na ferrada aqui, você quebra o galho e me ajuda aqui. E é interessante, porque todas essas pessoas se dirigem a Jesus cobrando que ele salve a si mesmo. É como se o natural fosse você buscar a solução para você, né? E aí eu dou um pulinho na primeira leitura, lá no livro de Samuel, né? Entrou mais alguém. Oi, Isabel, querida, minha filha, boa noite, paz e bem. Sabe, lá no livro de Samuel, o povo se encontra com Davi.
E o povo que se encontra com Davi fala com ele: nós somos o seu sangue e os seus ossos. Nós estamos com você. Essa é a visão de uma aliança. Essa não é a visão de um rei que reina sozinho. Naquele momento onde Davi é ungido rei, né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Por aquele povo, ele está ali como alguém daquele povo. Ele está estabelecendo uma aliança com aquele povo. Ele está mostrando àquele povo que ele não é diverso deles, que ele não é separado deles. E aquele povo diz a mesma coisa. Você é sangue do nosso sangue, ossos dos nossos ossos. É muito interessante porque normalmente o modelo terreno de rei é algo apartado, né? Inclusive a família real, ela nem costuma nem se misturar com os plebeus, né? A família real casa com membros da realeza, duques, condes, né? Nada de pé rapado, né? Por quê? Porque eles são especiais, eles são uma casta à parte. Mas aquele que é Davi, que é ungido rei no livro de Samuel, não é uma casta à parte. Ele é o parte daquele povo. E é muito interessante porque eles falam assim: quando Saul era o rei, tu nos apacentava. Sabe, o apacentar é um verbo poderoso, né, na Bíblia. Né? Quando Davi foi encontrado pelo profeta Oséias, quando ainda era criança, ele estava apacentando as ovelhas. Quando ele é ungido rei de Israel, ele dizia: você nos apacentava. No Evangelho de João, após a ressurreição, Jesus se encontra com Pedro. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Entrou mais alguém aqui. Meu Deus do céu, acho que é Mirtes Maia. Boa noite, paz e bem, Mirtes. E aí é muito interessante, porque na verdade isso é uma atividade de um pastor. E esse rei, ele apacenta. Esse rei cuida. Ele não é um rei de autoridade, de poder e de força. Ele é um rei que apacenta, que cuida. Ele é um rei que é pastor. E ele é um pastor que também é ovelha. Né? Ele sendo parte do rebanho, lá entre os pequeninos, os pobres, os desvalidos, ele que viveu sempre à margem da sociedade, que viveu boa parte da sua vida em terra estrangeira, porque era perseguido, que viveu uma boa parte de sua vida adulta como uma pessoa, um trabalhador braçal periférico, e que viveu o final de sua vida como um sem-teto. Como é que a gente pode pensar ele como esse rei que aqueles que o questionavam queriam? Ele não seria aquele rei. O reino dele não é desse mundo.
E no meio de toda aquela violência, de todo aquele sofrimento, de todo aquele escárnio, de toda aquela tortura e maltratar, Jesus ouve uma voz. Alguém que recrimina os zombadores, mas que vira para ele e fala: Senhor, quando chegares no teu reino, lembra-te de mim. Ele era um homem, ele era um pecador, havia cometido um crime bárbaro, provavelmente havia matado alguém para ser crucificado. Ele sabia do seu pecado, ele sabia de toda a sua incapacidade, de todos os seus limites e até da sua conduta imperdoável. Para ele, não havia possibilidade de perdão na cabeça dele. Na cabeça dele, não há nada para ele. Então ele não pede ao Senhor perdão. Ele não pede ao Senhor salvação. Ele não pede ao Senhor perdão dos pecados, porque ele sabe que ele não merece aquilo. E sabe, esse talvez seja um ponto tão importante no reinado de Jesus e tão esquecido por nós, mas que Paulo coloca para a gente. Paulo, aqui na sua encíclica aos Colossenses, ele fala: ele nos libertou no poder das trevas e nos recebeu no reino dos seus filhos, pelo qual temos redenção dos pecados. Ele, quando fala isso, ele não coloca nenhuma condição. Ele não coloca nenhuma ressalva. Paulo não mostra nada para que nós recebamos a redenção pelo perdão dos pecados. E é isso que Jesus manifesta naquele momento. Aquele homem que não tinha coragem de pedir o perdão. Aquele homem que sabia ser tão indigno que mesmo diante daquele que poderia salvar a qualquer pessoa, não tem coragem de pedir que seja salvo. Mas ele sabe que ele está diante daquele que é o Messias, aquele que é o verdadeiro Rei dos Reis, não um rei da terra, não um rei de força, de poder, mas um rei de libertação da opressão que ele vivia, das várias opressões que ele vivia. E quando ele pede: Senhor, lembra-te de mim, Jesus responde: em verdade eu vos digo. Observe, eu vou até ler a frase aqui porque ela é grandiosa, né? Isso é claro se eu conseguir que esse coisa está aqui. Vamos lá. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É hoje. Hoje. É agora. É nesse momento. Não é depois. A graça dada é pro agora. A palavra de Deus age no momento da nossa vida. Deus é ativo na história. Ele não está apartado de nós. O Rei
que nós acreditamos não está num trono maravilhoso. Ele está batendo na porta da cidade de Belém, pedindo um lugar para nascer. Ele não está num trono de ouro, ele está num coxo de comida. Ele não tem exércitos, ele é perseguido por exércitos e foge para viver como estrangeiro. Ele não tem poder, ele é vítima do poder que mata, tortura e maltrata. O rei que nós acreditamos não oprime as nações. Ele as liberta. O rei que nós acreditamos, ele não nos manda, ele se ajoelha para limpar os nossos pés. Oi, Sandra, boa noite, paz e bem. Esse é o rei que naquele dia fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu fico pensando o choque profundo daquele ladrão, porque ele fala: mas Senhor, eu não lhe pedi o perdão porque eu não mereço. Ele deve ter pensado assim, né? Ele deve ter olhado e falado assim: esse homem está louco, eu sou um pecador, eu matei uma pessoa, eu vou morrer levantado, eu não tenho nenhuma salvação. E ele está dizendo que eu vou para o paraíso. Por quê? Porque as pessoas se esquecem que a lei do nosso rei não é aquela lei dura, cheia de regrinhas, cheia de detalhezinhos que os fariseus tanto amavam. Não é aquele código de direito canônico que hoje em dia todo mundo lê com detalhezinhos, preocupado. Ou aquele regra litúrgica que discute se é para lá ou para cá que fica isso ou aquilo. A lei do nosso Deus, do nosso Rei, é o amor. E o Zezinho tradicionalista já está dando um pulo de 2 metros, gritando: tô na live! Não, ele não está gritando tô na live, não. É que a minha mulher amada está chegando, gritou Moji, aí eu estou dizendo que eu tô na live. Ele está gritando assim: Deus é justo! O rei é justo! Ele vai agir com justiça! Calma, Zezinho tradicionalista, fica quieto aí. Não passa mal não, rapaz, calma. Deus é justo. É sumariamente justo. É absolutamente justo. É perfeitamente justo. Ele é a fonte de toda justiça. Não é, Bernardo? Então, como é que ele não vai punir esse malfeitor? Porque a justiça dele é misericórdia. Deus age na forma da misericórdia. A justiça que ele tem no mundo é a misericórdia. A misericórdia é a chave da justiça que ele tem. A misericórdia é a própria ação dele no mundo. O Paulo, na segunda leitura, fala isso, que nós recebemos aquilo de graça, que não foi colocado nenhuma condição. Não é um merecimento da salvação que o rei nos dá. Os reis da terra dão recompensas aos seus súditos, porque eles fizeram algo para merecer a recompensa. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é vivo na história e age em nossa vida, não nos dá recompensa porque nós merecemos, porque na verdade ele não acredita em merecimento. Ninguém é mais contra a meritocracia do que Jesus. Ele apenas acredita no amor.
Ele é o pastor preocupado com as ovelhas e que foi atrás de todas as ovelhas enquanto estava na terra. E no momento de maior desespero, sofrimento, dor, angústia dele, no momento onde todos diziam, ele fracassou, ele ainda olhou e viu uma ovelha perdida, uma ovelha ferida, uma ovelha manchada pelo pecado, mas que acreditava nele, que acreditava no amor, que acreditava na possibilidade de um mundo melhor. E no último momento ele vai lá e salva mais uma ovelha. Esse é o rei. Não é o rei que manda, é o rei que serve. Não é o rei que maltrata, é o rei que cuida como pastor, humilde e pobre. Cuida de suas ovelhas ou até das ovelhas de outras. Ele não é o chefe das nações que manda e oprime. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Ele é aquele que veio das periferias da sociedade para libertar a sociedade. Ele é aquele que prega que o reino de Deus se realiza nas pessoas. E quanto mais as pessoas precisam de nós, mais esse reino se realiza. Ele não é o reino da grandiosidade, da força, do poder, da riqueza, do status. Ele é o rei, pastor, que também é ovelha, pobre, periférico, oprimido, perseguido, mas que conhece cada uma das nossas necessidades, nossas dores e angústias, se compadece de todas elas, porque sabe como nós vivemos. Ele sempre olhará por nós, sempre nos apacentará e sempre nos levará a um lugar muito melhor. Amém? E eu estou terminando aqui, o Vitor Dantas está entrando. Boa noite, Vitor, paz e bem. Que horas são? São 20 horas. Hoje eu falei pouquinho, né, pessoal? Tenho falado um pouco mais, né? Vitor, foi uma pena que você só entrou agora, Vitor. Você podia ter entrado e feito uma divisão de tela comigo. Sabe, pessoal, essa é a minha reflexão, é a forma como eu vejo a festa de Cristo Rei. E sexta-feira me perguntaram, Bernardo, mas então a imagem do Cristo Rei, o Pantocrator, o Cristo sentado num trono com a terra na mão, está errada? Sabe, pessoal, às vezes me dói um pouco isso. Eu não vou dizer que ela está errada, porque ela representa o pensamento e a cultura de uma época, né? Poxa, que pena, me perdi no fuso horário. Ah, eu sei, tu tá em outro fuso, né, rapaz? Tu deve estar uns 2 horas aí de diferença para mim. Eu sei como é que é. Mas daqui a pouco tá no ar, Vitor. Aí você vai, assiste e me diz se eu falei muita besteira depois, tá? Aquela imagem não está errada, ela reflete o pensamento de uma época. Mas então tem que jogar aquela imagem fora, né? Não, você deve aproveitar a imagem. Olha o trono. O trono, você pode atualizar esse trono. Papa Francisco disse que o trono de Cristo é a cruz. E eu vou dizer para você qual é o trono de Cristo hoje. Já pensou? Eu diria, por exemplo, que o trono de Cristo está nos irmãos.
que estão na rua, nas mulheres agredidas e abusadas, nos irmãos pretos que sofrem racismo, nos irmãos refugiados que estão sendo tratados de forma indigna. O trono de Cristo está na comunidade LGBT que é ofendida, na Mãe Terra que é agredida, nas milhares de populações que vão sofrer porque os ricos produtores de petróleo, geradores de carvão, não querem pensar numa outra forma de sociedade. Mas como é que você vai pensar no cetro? O cetro de Jesus é de ferro. Ele não é de ouro. Mas, Bernardo, e daí? O cetro de ferro. Ele não é um cetro valioso. Ele apenas é um símbolo de autoridade. E será que você pode usar a sua autoridade para o bem? Você pode usar a autoridade que você tem, seja lá qual for, para fazer o bem às pessoas? Trazer o amor? Um cetro de ferro poderia comprar vários cajados de madeira para levar ovelhas por aí. Ah, mas ele está com o globo na mão. Sim. Mas ele pode estar no globo na mão porque ele quer libertar o mundo. Ele não quer esmagar o mundo, destruir o mundo. Ele está com o cetro, o globo na mão, porque ele apacenta, ele cuida, ele se preocupa. E você? Está ajudando o rei no seu papel? Bernardo, mas o que eu posso fazer? Ajoelhe-se e lave os pés. Sirva as pessoas. Liberte os oprimidos. Cuide dos cativos. Alimente os pobres. Proteja os nus e os estrangeiros. Dos órfãos seja o pai, das viúvas o protetor. Bernardo, eu não sei se eu consigo isso. Tenta. Se compromete. Jesus nunca te cobrou sucesso. Jesus nunca disse que você ia ser salvo porque você merece. Aliás, normalmente Jesus pede fidelidade. Seja fiel a esse rei pastor, a esse rei ovelha, a esse rei pobre, a esse rei perseguido. Seja fiel a ele. Seja presença no mundo dele. Eu garanto que você também ouvirá. Ainda hoje, tu me encontrarás no paraíso. Nossa, acabei fazendo uma segunda homilia, né? Eita ferro, bom, mas já está na hora de acabar, né? Vou agora terminar deixando a minha bênção. Tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje, eu não peço a intercessão de ninguém, porque Jesus Cristo, que é vivo na história e atuante no mundo, está conosco. E por Ele, recebemos todos os bens, todas as graças, inclusive a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, pessoal, segunda-feira a gente se vê, 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.